Nessa série, Deus também faz perguntas. Nós estamos conversando sobre essa questão da pergunta. Porque o que é uma pergunta? Uma pergunta é uma fala para um interlocutor que exige dele uma resposta. E nós temos muitas, mas muitas mesmo, muitas perguntas que nós temos e que ficamos sem respostas. Perguntas que nós temos para Deus ou para as pessoas, né? Por que minha vida foi assim? Por que as coisas acabaram desse jeito? Nós temos várias perguntas. E eu tenho certeza que você também tem perguntas sem resposta, que você gostaria de esganar o pescoço de alguém para que ele te desse as respostas que você precisa. Mas nem sempre isso acontece, certo? Então, só que a gente nunca parou para pensar que a gente pergunta para Deus assim, Deus, por que isso? Deus, por que você deixou? Por que você deixou isso acontecer? Mas nós nunca paramos para pensar que Deus também faz perguntas. Deus também tem perguntas. E nessa série, nós somos aqueles que são questionados a darem respostas para Deus. Nós é que somos questionados pelas perguntas de Deus. Está pronto para isso? Está pronto? Então, eu quero saber que resposta você vai dar para Deus. Antes disso, se você quiser acessar a mesa do café, como está fazendo nossos queridos companheiros, você tem liberdade para, durante qualquer momento da celebração, acessar a mesa do café, principalmente para tomar um café, porque eu sei que assim você não irá dormir enquanto eu falo. Então, se você tomar um golinho, eu sei que você vai ficar ligado. Então, se você acha que você vai, durante esse voo, por acaso, pestanejar, pegue logo um cafezinho, garanta já o seu, porque o café da Cida é feito com uma dosagem muito mais forte, justamente para isso. Então, quando você toma, você já fica lá. Acho que às vezes ela coloca uma dosinha de Red Bull junto, para justamente você não dormir. Brincadeira, ela não faz isso, o café da Cida é especial, não há café igual. Beleza? É o melhor do mundo. Então, vamos lá. Nós somos aqueles que são solicitados a termos respostas, porque Deus também faz perguntas. E hoje nós temos uma pergunta de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a pergunta, onde você está? Hoje nós vamos para Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículo 15, onde Jesus tem uma pergunta muito interessante. A pergunta que Jesus faz é: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí eu quero me aprofundar nisso com a questão dos discípulos, como que eles responderam isso, como que eles lidaram com essa realidade, ok? Então vamos tentar, isso não vai ficar legal aqui não, isso vai ficar aqui, beleza. Então vamos tentar conversar sobre isso. Em que momento da história Jesus faz essa pergunta para aqueles caras? Deixa eu tentar te dar um contexto. Jesus estava na caminhada com os seus discípulos, acompanhantes, a galera toda, todo mundo, a muvuca, todo mundo junto. E, de repente, ele chega numa cidade, numa região chamada Cesareia de Filipe. Essa região, Cesareia de Filipe, é uma região que ficava aos pés do Monte Hebron. Ajudei pra caramba, né? Monte Hebron. E o Monte Hebron é um monte muito famoso na Bíblia, famoso pelos Salmos. Por quê? Porque ele alimenta o Rio Jordão. Ele tem deserto por baixo, vai chegando no meio dele, vai ficando mais geladinho, e no topo dele é neve. Então, quando derrete no verão, a água vem, desce, e é uma das nascentes do Rio Jordão. Então, ele alimenta o Rio Jordão o ano todo. Dá um cafezinho para a Rafa aí, viu? Esse pessoal baiano é fogo. Então, aí, né, ele alimenta, então, é um monte muito importante para aquela região. E aquela região é uma região, na época, muito pagã. Eles não tinham uma linha definida de religião. Tipo, cada um pensava o que queria, cada um pensava qualquer coisa. E quando Jesus chega lá, Jesus nunca chegava simplesmente chegando. A fama dele vinha na frente, e quando ele chegava com um cortejo, porque todo mundo vinha junto. Os seguidores dele, mas também as pessoas que estavam em busca de milagres, de cura de alguma coisa. Então, vinha todo mundo junto. Então, quando a fama dele chegou lá, as pessoas já sabiam que ele estava chegando. E sempre tem alguém com um problema que precisava que um curandeiro resolvesse. E Jesus era aquele cara, era o curandeiro. Vocês ficam sentados na minha frente, ou vocês estão na mesa do lado, vocês não estão nem na mesma mesa. Jesus, amado Deus, tem misericórdia de mim.
Então, eles, na região, já sabiam que Jesus estava chegando. Certo? Então, houve a fama de Jesus. Nesse momento, Jesus, ele pergunta para eles, no versículo 13, ele fala assim, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Percebe a sacada de Jesus? Os discípulos já tinham ouvido a multidão, já sabiam o burburinho, já sabiam o que estava acontecendo, sabiam que aquela região era uma região que cada um tinha um pensamento, não tinha uma linha de pensamento teológico, a galera não tinha assim, não seguia um Deus, eles tinham várias formas de adorar a Deus, vários deuses diferentes, era uma galera bem surtadinha, era bem legal. E aí, Jesus pergunta assim, cara, o que a galera está dizendo que eu sou? E a resposta é fantástica. Eles falam assim, o pessoal está dizendo que você ou é João Batista, versículo 3 fala assim, quando chegou às vilas de Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos, o que o povo anda dizendo a meu respeito, ou a respeito do Filho do Homem? Eles responderam, alguns pensam que é João o Batista, outros acham que é Elias, há quem pense que é Jeremias, ou algum outro profeta. Quem são essas pessoas que esses caras achavam identificando com Jesus? Primeiro, João Batista. Jesus disse que esse cara foi o maior profeta de todos. Que foi contemporâneo de Jesus, inclusive era primo de Jesus. A mensagem de João Batista era uma mensagem que combatia a imoralidade das pessoas. Ele pregava o arrependimento, falava, se arrependam porque o Messias está vindo. E batizava todo mundo. Por isso que ele virou João o Batizador, João o Batista. E ele começa, não era sobrenome dele Batista, tá? Era apelido, João o Batizador, por isso que chamava de Batista. E aí, a mensagem dele era muito afronta, era um confronto muito grande. E ele estava morto, ele foi decapitado, beleza? Então, para alguns, Jesus era a reencarnação de João Batista. Pegou? Jesus era a reencarnação de João Batista. João morreu, entrou no corpo de alguém e está começando a fazer um milagre. Para alguns casos. Para outros era Elias. Quem era Elias? Elias foi um profeta lá do passado, de muitos anos antes de Jesus, e que não morreu. Elias foi um cara que enfrentou grandes batalhas, a sua mensagem era uma mensagem confrontadora contra os líderes, contra o rei, e ele também enfrentou falsos profetas, e tinha uma palavra de arrependimento para o povo. Só que depois que ele passou aquele episódio da caverna, que ele entra em depressão, Deus vai lá, cura ele, chama, em determinado momento ele está andando, vem uma carruagem de fogo, separa ele do discípulo dele, ele de Eliseu, e no redemoinho, ele sobe ao céu. Então ele não morreu, ok? Elias não morreu. Então para algumas pessoas ali, Jesus era Elias, era o espírito de Elias, que voltou da eternidade e incorporou em alguém. Então não era reencarnação, porque Elias não morreu. Era somente o Elias maquiado, fabricado. Então você percebe, tinha uma galera que achava que era reencarnado. Tinha uma outra galera que pensava outra vibe. Não, nada de reencarnado. É o Espírito Divino. O cara era um espírito de luz, que veio e voltou para nos guiar. Já outras pessoas achavam que ele era Jeremias. Quem era Jeremias? Foi um profeta lá também do Primeiro Testamento, que foi botado dentro de um tronco, cortado ao meio, morte drástica, bruta, que tinha uma mensagem de extrema condenação e juízo. Ou seja, todo mundo achava que estava errado. Porque todos eles que eles achavam que Jesus era, condenava a sua própria conduta. Todos os profetas tinham essa condenação. Então, a fala de Jesus era meio que condenatória também para as pessoas. Porque eles só identificavam Jesus com essas figuras, que tinham falas de se voltem para Deus, uma fala condenatória e tal. E tinha uma galera que não sabia quem era, falava assim, é algum outro profeta aí, eu não sei quem é não, Jesus é alguém aí. Mas ninguém tinha noção de quem Jesus era de verdade. Aí então Jesus faz a famosa pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Então a gente tem ali no meio em que Jesus está dialogando, essas opiniões da cultura, essas opiniões de superstição, a opinião do senso comum, que atribuíam uma identidade a Jesus
que passava longe do que ele dizia ser. Mas talvez era a identidade do que eles precisavam. É o típico povo que enxerga em Jesus o que ele precisa. Então Jesus era uma válvula de escape. Eles olhavam para Jesus e cada um olhava e moldava Jesus conforme eles achavam. E muito poucos estavam pensando e tentando entender quem era Jesus de fato. Mas Jesus se encaixava no seu imaginário comum. Deixa eu explicar isso de outra forma, porque está ficando muito chato. Os caras pensavam assim, cara, eu estou num aperto danado. Quem é Jesus? É o dono do ouro e da prata. Eu vou até ele porque ele vai resolver meus problemas. O cara estava com problema de doença na família. Quem é Jesus? Ele é o Deus que cura. Ele cura todo mundo. Eu vou lá porque ele vai resolver os meus problemas. Está entendendo? Cada um tinha uma visão pautada na sua própria necessidade sobre Jesus. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós olhamos para Jesus e fazemos uma caricatura de Jesus conforme a nossa necessidade, conforme o que a gente acha que Jesus é, conforme o que a gente espera dele. E a gente bota ele dentro de uma caixa. E aí qualquer coisa que ele faz fora desse padrão é estranho, e a gente fala que é o diabo, que a gente fala que isso não é de Deus. A gente fala que porque está estranho. Porque nós colocamos ele dentro de uma caixa. E é isso que esse povo estava fazendo. E aí chega esse momento dessa pergunta: quem vocês acham que eu sou? Essa é uma pergunta extremamente subjetiva. Precisava de uma resposta pessoal das pessoas, mas também era uma pergunta objetiva. Jesus queria saber: o que você pensa de mim? Quem que você acha que eu sou? Para quem que ele pergunta ele faz essa pergunta? Para esses caras aqui, ó. Quando você lê Marcos, capítulo 3, versículo 14 e 15, fala o seguinte sobre esses caras. Jesus escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Pergunta: para que Jesus chamou esses caras? Para quê? Fala para fora, por favor. Para quê? Para pregar. Para quê? Chamou para quê? Ajuda eu, gente. Aí você não dorme. Para passar ensinamentos. Mas o quê? Expulsar demônio. Beleza. Mas o quê? Minha esposa, que maravilha. A coisa que a gente menos percebe é a coisa mais importante. Jesus chamou esses caras para estar com ele. O primeiro chamado daqueles discípulos era estar com Jesus. Nada mais. Jesus chama esses caras para andarem perto, para estar. Ele não chamou para fazer. A primeira coisa é para estar, para conviver, para dividir a vida, para que eles pudessem ver quem era Jesus através dos seus relacionamentos, através da relação. Então ele chamou para convivência, para andar perto. E a partir do momento em que eles andassem perto, que eles estivessem juntos, aí então eles iriam pregar. E com que autoridade? Com a autoridade que ele deu. Então Jesus chama primeiro para que eles venham, e em segundo para que eles vão. Primeiro venha viver comigo, e depois você vai. Logo, a pergunta era uma avaliação desse relacionamento. Jesus não chamou os caras para andar perto, para estar junto? Agora ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? A grande questão é: será que Jesus conseguiu mostrar para eles quem ele era? Será que Jesus conseguiu mostrar para esses que estavam mais próximos como que ele era, o que ele vivia, quem era, qual é a identidade dele? Será que ele foi eficaz na comunicação? Será que esses caras conseguiram perceber, de fato, quem Jesus era? Será que o que Jesus mostrou se encaixou no imaginário que eles tinham, na expectativa que eles tinham sobre o Messias? Essa pergunta demandava isso, demandava deles entender se a relação com Jesus foi
eficiente se a relação com Jesus, Jesus conseguiu comunicar aquilo que ele queria comunicar, a sua identidade. Essa é a grande questão. É isso que Jesus está perguntando para eles. E essa pergunta demandava deles, porque eles precisavam dar uma resposta, e essa resposta ia modelar o seu estilo de vida a partir de então. Porque pensa bem comigo, Jesus te pergunta, quem que eu sou? Aí você dá uma bola fora. E aí, como é que você fica? Aí o cara chega assim, Regiane, caraca, mano, tô caminhando com você há 2 anos, velho. E tu ainda não sabe quem eu sou? Percebe? Mas isso acontece no casamento, não acontece? Pô, casado há 10 anos, tu não me conhece ainda? Eu escuto pra caramba isso. Né? É fogo. Mas percebe que a relação envolve conhecimento. Envolve que um conheça o outro. Mas nós, nossas relações, você ainda se surpreende com 10, 15, 7 anos de casado, você fala, nossa, esperava isso de você não. Não é não? Você ainda se surpreende. Por quê? Porque parece que cada ano que você caminha, você descasca, é uma volta da cebola. E você se surpreende com a capacidade da pessoa fazer tal coisa. Não quero assustar você não, Marquinhos, fica de boa, casado de novo, mas a vida é assim a vida. Vai chegar um tempo. Quantos meses? 2 meses? Quase 3 meses. Aí o cara falando essas coisas aí, né? Vai chegar lá, Relacionamento é assim, você vai descobrindo a pessoa com o tempo, e às vezes você não vai gostar daquilo que você vai ver. E aí, Balbal que mandou casar. Agora aguenta o coração. Já era. Mas é assim, a relação envolve, né, conhecimento. Então, quando você dá uma resposta como essa, essa pergunta de Jesus me lembra aquelas perguntas assim, sabe quando você está namorando? Ou quando você está com a sua esposa, e a esposa pergunta, não, namorada é melhor, né? Porque a esposa você vai falar, você vai mentir mesmo, está tranquilo. Mas namorado, você está namorando, mas você está na dúvida ainda, você me ama? Pã! Mano, se tu responder, não, o problema é o seguinte, porque se tu demora a responder, acabou. Se tu responde rápido, tomou, porque você se precipitou. E se tu responde negativamente, acabou também. Tu só tem a perder com essa pergunta. Não tem a ganhar nunca. Então é uma armadilha que as pessoas fazem contra a gente. Entendeu? Casado não, porque casado você me ama. Tem uns miseráveis que falam. Eu lembro de um casal que foi se aconselhar com um pastor, em crise, quase divorciando. E o cara chegou, aí chegaram assim, qual é o problema? Ela chorando aos prantos. Ele não me ama mais. E o cara lá, quieto. Ele não me ama, pastor, nossa vida está no inferno, ele não me ama mais, aquilo. Falou meia hora chorando, justamente. Aí o pastor chegou e falou, o que o senhor tem a dizer? Pastor, o negócio é o seguinte, no dia que eu casei, eu falei que amava até que a morte se separava. Quando eu mudar de ideia, eu aviso. É chucro, não é não? Mas é o melhor que a gente consegue fazer, é a vida. É o melhor que a gente consegue fazer, e olha lá, nós somos assim mesmo, é difícil, gente. É difícil. Muda. Oxe, eu estou na expectativa dessa mudança, estou tentando. Mas é difícil esse negócio, a gente demora para poder apresentar melhoras. Entendeu? O upgrade é caro, demora para caramba. Mas essa pergunta demandava para eles uma resposta. Eles precisavam. Porque essa resposta ia modelar o estilo de vida deles. E isso é interessante. Por quê? Porque essa resposta os faz enfrentar as suas próprias expectativas. Porque havia no imaginário deles que o Messias, o Salvador, ele viria, mas ele viria de uma forma para libertar o povo de Israel, que vivia sob o domínio do Império Romano, e levá-lo de novo a uma glória de uma nação preponderante, top de linha no mundo. Isso é que estava no imaginário deles. E esse cara, ele é descendente de Davi. Então eles imaginavam que ele seria um cara como o rei Davi foi. Guerreiro, sanguinário, que ia vir com arma na mão, que ia matar todo mundo. Isso estava no imaginário deles. Essa era a expectativa. Mas à medida que eles iam caminhando com Jesus, e via Jesus muito mais paz e amor,
ame seus inimigos. Os caras começaram a se levantar a sobrancelha, começaram a ficar meio... Que história é essa, mano? Que amar inimigo, a gente tem que matar todo mundo, velho. Não é a semelhança do rei Davi, tem que já acabar com geral. Então eles tinham uma expectativa. Então quando eles respondessem, eles tinham que reestruturar e enfrentar suas expectativas. Eles tinham que... Essa pergunta faz eles avaliarem as suas motivações. Por que que nós estamos seguindo esse cara? Tem a ver com a identidade dele. Tem uma história interessante. É uma poesia que foi escrita, não é uma história verídica, mas é analisada é feita com os personagens bíblicos. Certo dia, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, andando, e falou assim para eles: peguem uma pedra. Cada um pegou uma pedra. Simão, Pedro, olhou, pegou uma pedra piquititica, desse tamanhozinho assim, e foi. Os outros caras com pedra maior e tal, pesada, e Simão com a pedrinha na mão, né? Caminharam um tempo, Jesus falou assim: vamos almoçar. Aí ele estalou o dedo, as pedras vieram pão. E Pedro estava com um pão francês. Um pãozinho francês. Acabaram de comer, pá, beleza, barriga cheia, descansaram. Jesus falou assim: pega uma pedra. Pedro falou: hoje a janta vai ser boa. Pegou um pedregulho, mano, colocou no ombro e falou: é nóis. Sabe aqueles caras nos anos 70, 80, com radião aqui no ombro? Tá. Então, é assim, Pedro pegou um pedrão, colocou no ombro e partiu. E foi, andando. Nossa, tá até lanhando a pele, assim, mas ele... E a galera com a pedrinha lá e tal. Aí Jesus chegou num ponto, assim, já estava no final do dia: deixem as pedras aí. Pedro jogou a pedra. Ficou pagiando a pedra dele, né? Quando vira, eu já pego a minha. Vai que alguém pega. Ficou pagiando. Vamos para outro lugar. Aí Pedro falou: Senhor, o que é isso aí? E a janta? O que é isso? Eu carreguei essa pedra inteira. Tá aqui roncando o bagulho. Eu almocei um pão francês. Qual é? Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: o que eu pedi para você fazer, Pedro? Para carregar a pedra. Então, por quem você está carregando a pedra? Essa é a sacada. Porque é o seguinte: por quem que a gente está carregando? Porque Jesus mandou carregar? Ou porque a gente tem um interesse nisso? Por que que você vai à igreja? Por que que você faz a oração da manhã e da noite? Por que que você estrutura a sua vida de uma forma a cultivar a sua espiritualidade? Por que que você está aqui hoje? É por causa dele ou por causa daquilo que ele pode te dar? Eles tinham que pensar nisso com essa pergunta. Por que que eu estou seguindo esse cara? Eles tinham que avaliar suas motivações. Por que que eu obedeço? Porque eu tenho medo de cair um raio sobre mim? Porque, na verdade, se eu estiver num aperto, Deus vai me abençoar, por isso que eu obedeço? Porque o aperto pode vir em qualquer momento, e se eu tenho que andar na linha para Deus me abençoar, por isso eu obedeço? A gente precisa pensar nessas motivações. E eles precisavam pensar, rever suas motivações. E essa pergunta faz eles reverem sua postura, porque dependendo da resposta que eles derem, tem que canalizar a sua postura de acordo com a resposta que eles vão dar. Quem esse cara é? E isso faz reprogramar o seu futuro. Para onde eles irão? Vão continuar seguindo esse cara sem perguntar para onde? Obedecendo cegamente? Ou vão querer começar a tomar as rédeas do negócio? E começar a questionar: não é bem por aí. A resposta deles essa resposta ia modelar totalmente a sua vida. E por que é tão importante essa resposta? Porque quando Jesus faz uma pergunta dessa, não tem como você ficar inerte. Não tem como você ficar sem falar nada. Não tem como você ficar imóvel. O escritor C.S. Lewis, ele estabeleceu um negócio chamado trilema de C.S. Lewis. Para de mexer. O trilema de C.S. Lewis. E o trilema de C.S. Lewis, ele versava algumas coisas interessantes assim. A gente precisava pensar no seguinte: esses discípulos, ao entorno de Jesus, haviam 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. Primeiro, a gente tinha o pessoal da multidão, tá? Que seguia. Sabe, eu não sei se você ouviu esse áudio, cara. Nossa,
acho que é no Rio, não sei no Facebook, uma moça falando assim, eu estava andando na rua, e de repente, eu tinha feito compra, estava cheio de sacola. De repente eu vi uma galera correndo. E eu fui correndo também. Eu achei que estava tendo um assalto, um arrastão, alguma coisa, o pessoal correndo, eu fui correr também. De repente todo mundo entrou numa loja. E eu entrei na loja também. Cheio de sacola, abaforado, todo mundo começou a me olhar. Quando eu vi, eu estava dentro de uma academia de CrossFit. Entendeu? Ela estava passando na rua, todo mundo correndo, ela correu também. Essa galera é a multidão. Está todo mundo indo, eu vou também. Sabe aquela galera que onde vê uma fila quer entrar? Tem fila porque tem coisa boa. Deixa eu ver aqui o que é. Tem fila. Tem essa galera da multidão. Onde Jesus ia, a galera ia. E ficava ao redor lá. Às vezes não tinha nada a ver com Jesus, com o discípulo, com ninguém. Mas ficava acompanhando. Mas você tinha uma galera mais próxima, que eram os seguidores. Essa galera, eles seguiam Jesus para saber se a fala de Jesus era condizente com a postura dele. Então, eles estavam lá para vigiar Jesus. Estavam à distância. Queriam saber se tinha coerência. Porque se tivesse coerência, eles davam o passo e se tornavam discípulos de Jesus. Aí os discípulos de Jesus eram os caras que estavam com o coração ensinável, aberto, dispostos a aprender com Jesus. Então, na relação com Deus, nós temos esses três tipos de situações. Nós podemos andar de longe, só para ver qual é. Vou na igreja. De boa. Está todo mundo correndo para lá, vou também. Nós podemos chegar mais próximo para ver, até me envolver com o ministério, me envolver com as orações da manhã e da noite, ver os movimentos que a igreja faz, quero ver. Ou você pode ser discípulo. Mas quanto mais você se aproxima do núcleo, maior é a sua chance de você se tornar um discípulo. Porque eu duvido que quando você chegar perto para olhar a coerência de Jesus, se ele é mesmo quem diz ser, você vai ter dúvida depois disso. Esses caras com que ele está perguntando são os caras daqui, ó, do centro, da meiuca, certo? Então, como eu falei, eles precisavam ajustar as expectativas, as motivações, as posturas e reprogramar o seu futuro. O C.S. Lewis diz que, através dessa pergunta, você não tem como ficar inerte. Por quê? Porque essa pergunta é muito capciosa. E ele diz assim, Jesus diz que ele era Deus. Ele mesmo diz que ele era Deus. Pode ser mentira ou pode ser verdade. Se for mentira e ele sabia que era mentira, ele é o maior mentiroso de todos os tempos. Agora, se for mentira e ele não sabia que era mentira, ele era um louco, que a gente pode botar ele no hospício. Então, aqui, ele era mentiroso, a gente pode cuspir na cara dele, pregar ele na cruz, nu, e matá-lo, porque ele é o maior mentiroso de todos os tempos. Agora, se ele era louco, a gente não precisa dar ideia para ele, pelo que ele ensinou, deixa passar batida, só mais um, e acabou. Não precisa fazer nada. Agora, se o que ele está dizendo é verdade, então ele era Deus de verdade. E aí você tem que cair aos seus pés, dizendo, meu Senhor e meu Deus. C.S. Lewis diz assim, cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então era um louco ou coisa pior. Você poderá prendê-lo num hospício por achar maluco, cuspir nele e matá-lo, por considerar um demônio. Ou cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Ele não quis deixar essa opção. Ele disse que ele era Deus. Então, qual é a resposta que eles dão? O que os discípulos falam? Mateus 16, versículo 16, ele diz assim, Pedro responde, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu é aquele que nós esperamos. Tu és Deus. E aí vem um negócio interessante. Porque a fala de Jesus para ele é maravilhosa. Olha o que diz no versículo 17.
Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você os segredos sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Primeira coisa que esse texto me diz é que foi uma revelação. Pedro não chegou a essa conclusão por sua própria inteligência. Deus teve que ser gracioso e revelar para ele. Você não vai chegar a Deus por conta própria, você não vai conseguir chegar a Deus por dedução. É por revelação. Deus decide se revelar. Então, se você veio até aqui hoje, a palavra de Deus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair para mim. Deus trabalha na nossa vida, nos bastidores, para que a gente possa se encontrar com Ele na frente do palco. É assim que funciona. Okay? Então, foi uma construção. Como é que houve essa revelação? Foi uma construção. Através de Pedro caminhar com ele, lembra que Jesus chamou para estar com ele? Pedro caminhando com ele, vendo ele. Através de coisas ordinárias e de coisas extraordinárias vividas com Jesus, Pedro chegou a essa conclusão. Juntou todo esse quebra-cabeça e Deus falou para Pedro ao coração dele. Ele é o Messias. E é interessante também que essa resposta evoca um movimento, porque ele fala: você é Pedro, uma pedra. É que no texto fica difícil conseguir mostrar isso, mas ele fala assim: você é Pedro, uma pedra. E sobre esta pedra, que pedra é essa? A confissão de que eu sou o Messias, de que eu sou o Salvador. Sobre essa confissão, sobre essa pedra, eu vou construir a minha igreja. E aí essa igreja, eu vou construir a minha igreja. Por quê? Porque igreja é um termo comum. Igreja é reunião de condomínio. A palavra igreja significa eclesia, é reunião de condomínio. É quando as pessoas se reúnem para formar uma assembleia, para tratar sobre as coisas. Quando se desfaz, acabou, não existe assembleia do condomínio, certo? Igreja é isso. É quando as pessoas saem para se reunir, esse movimento dessas pessoas que saem. Então, é um grupo de discípulos de Jesus em missão no mundo. Ele fala: eu vou construir a minha igreja. E a minha igreja, ela vai estar em movimento. Por quê? Porque as portas do inferno não vão conseguir resistir a ela. Então Jesus pressupõe que todo mundo que faz parte dessa igreja está numa missão no mundo, para transformar esse mundo num lugar melhor. E que nem as portas do inferno. Porta não é arma, porta é defesa. Concorda comigo? Você nunca viu um filme medieval, alguém pegando uma porta e tacando na cabeça do outro, já viu? Não. Sempre a porta, o cara fica atrás da porta, para se proteger, porque porta é defesa. Então Jesus está dizendo que a igreja dele, ela vai assumir um papel tão grande, que vai atacar até as bases do inferno, que vai influenciar a vida das pessoas de uma maneira em que elas vão destruir esse estilo de vida corrosivo da sociedade. É isso que ele está dizendo. Em terceiro lugar, ele fala: essa igreja é exuberante, cheia de energia. Eu sempre falo para alguns aqui: o dia que vir ao grupo, o grupo Valinhos, não for mais divertido, eu paro. Eu paro. O dia que não for mais contagiante estar aqui, eu paro. Eu vou fazer outra coisa da vida. Porque esse negócio de igreja, que é maçante, que é pesado, que só tem um monte de obrigação para fazer, esse negócio que é chato, isso não está escrito na Escritura. Ele disse que a igreja deveria ser exuberante, bonita, cheia de vida, cheia de energia. Tem que ser algo legal de viver. Esse é o ideal de Jesus. A religiosidade, o religioso, a religião, é mais esse negócio pesado. Você tem que agradar a Deus, porque senão você está no erro. Olha lá. Isso é a pegada da religião. Eu não preciso me preocupar em agradar a Deus para ganhar a atenção dele, porque eu já ganhei a atenção dele. Eu já sou amado por ele. E você também. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais, ou vai fazer Deus te amar menos. Ele te ama e ponto. E quer que você desfrute da companhia dele. Porque ele te chamou para quê? Para estar. Ele te chamou para estar com ele. Para viver junto. Para partilhar.
para você aprender com Ele. Foi para isso que Ele chamou. E aí a minha pergunta para você hoje é: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que Jesus é? Essa é a grande sacada. E isso demanda uma resposta pessoal de você. Uma resposta que determina como você gerirá a sua vida a partir de agora. Ele é um louco, um mentiroso, ou ele é Deus? Se ele é Deus, como é que você rege a tua vida sabendo que um Deus mora dentro de você? Essa é a grande questão. Quem você diz que Jesus é? Não tem como você ficar sem dar resposta alguma. Não tem como. Se ele for para você um mestre, um professor, um sábio, um filósofo, um espírito de luz e etc., você não precisa obedecê-lo. Não precisa amá-lo. Fica tranquilo. Você é livre para fazer o que você quiser, se ainda houver algum propósito na sua vida. Faz o que você quiser. Segue sua vida. Agora, se para você, se ele for o mestre do certo e errado, o aplicador de leis, aquele que diz o que você pode e o que você não pode fazer, e que não aceita imperfeição, aquele que é fogo consumidor e a justiça, então, ai de você se não obedecê-lo. Você corre risco de não ser aceito. Trata de obedecê-lo. Senão você perde seus privilégios. Mas agora, se ele for seu Salvador e Deus, caia aos pés dele, implore misericórdia e deixe que a sua obra redentora, o que ele fez na cruz, toque o seu coração, te emocione, aqueça você e peça para ele dirigir sua vida. Desista de ter o comando do volante e deixa ele dirigir a sua história, a sua vida. E obedeça por quê? Por amor. Porque ele te amou primeiro. Quem é Jesus para você? Eu não quero que você saia daqui com uma resposta, ok? Não quero. O que eu quero é te desafiar agora. Eu quero que você venha e veja. E para isso, certifica para mim se o som está aberto, Pérez. Eu quero fazer um desafio para você, o som do Note. Eu quero fazer um desafio para você. Vou passar um clipe de 1 minutinho aqui, tá bom? Meu desafio para você vem depois desse clipe. Vamos lá. Eu vou contar uma história. Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Milagres. Nunca poderei esquecer o que eu vi. Me desculpe, eu ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus. Você é perigoso? Talvez para alguns. Eu ouvi. Foi incrível. Quero saber se temos um problema, Nicodemos. O homem alegou ser Deus. Falsas profecias. Então eu pergunto de novo. Temos um problema. O chamado milagreiro. Jesus de Nazaré. Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Vamos, puxem, 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 puxem! Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso não é para você. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. Eu não gosto nada desse homem. Siga-me e o senhor verá mais. Eu era de uma forma e agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra foi ele. Chegou a hora. Vamos. Meu desafio para você é o seguinte: 3 episódios. Eu acabei de mandar o link para você no grupo de WhatsApp nosso. Aí, já está aí no seu grupo, já está aí no seu celular. Eu desafio você a assistir 3 episódios. Um só não, 3 dessa série.
A Rosana falou que já assiste 3 episódios dessa série. Se você não gostar depois do 3º, você desiste e para. Agora, se você gostar, então você vai continuar assistindo. Eu tenho certeza que você vai ter uma visão e vai conseguir uma resposta sobre quem Jesus é, de uma forma mais próxima de você. É uma série que você não tem nenhum stream, você só pode assistir pelo aplicativo deles, é gratuito, totalmente gratuito. Você baixa, você pega no celular, instala o aplicativo e espelha na sua TV. Ou pode assistir no celular mesmo. É uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Bom, esse é o meu desafio para você nessa manhã. Que você assista 3 episódios. E até o final da primeira temporada, talvez você consiga ter uma resposta muito clara sobre essa pergunta. Quem você diz que ele é? Topa o desafio? Tenho certeza que você vai curtir. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que você nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Ajuda a gente a enfrentar esse desafio e que a gente possa ter uma visão clara de quem é você. Obrigado por nos questionar e nos fazer pensar numa resposta. Quem é o Senhor para nós? Que o Teu Espírito Santo nos ajude a achar essas respostas. Em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos. Amém.